Olá, pessoal! Quando falamos de riscos estratégicos, sempre pensamos naqueles riscos mais críticos que serão comunicados para a área estratégica da empresa, correto? Isso é correto, está certíssimo, mas não é somente isso. Tem muito mais. Veremos neste vídeo que existe muito mais do que apenas essa marcação de comunicação, de importância ou criticidade de um risco para a alta organização, para a alta direção da organização. Em 5 minutos eu vou trazer para você o que é esse conceito inovador e a visão deste relacionamento entre os riscos estratégicos operacionais. Então fica até o final que você terá uma visão diferenciada disso. Vem comigo! Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Poggi, professor e especialista em gestão de risco, criador desse canal Guru de Risco. Para começar, vamos resgatar a definição de risco preconizada pela ISO 31000. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Fica a dica. Para a privacidade, se a gente quiser identificar o que seria o risco para a privacidade, basta adicionar um sufixo. O risco de privacidade é o efeito da incerteza no objetivo de privacidade. E para os riscos estratégicos? Risco estratégico é o efeito da incerteza nos objetivos estratégicos. É simples assim. E como chegamos aos objetivos estratégicos? Simples. A partir da identidade empresarial que cada organização possui, que é composta de missão, que é a identidade da empresa, a visão, aonde a empresa quer chegar, e os seus valores ou os seus fundamentos, a governança, ou o nível mais alto da organização, executa uma avaliação de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades nesse nível mais alto. Ou seja, faz uma análise SWOT. Tá? Mas eu não vou explicar aqui como fazer uma análise SWOT, porque já existem diversos vídeos explicando como se faz. Comente se você sabe fazer uma análise SWOT aqui nos comentários. Eu te garanto que os objetivos e ações estratégicas derivam dessa análise SWOT. Então tá. Uma vez definidos os objetivos estratégicos pela governança e membros do C-Level, CSO, CIO e CFO, fica fácil entender que esses objetivos podem ter riscos associados. Estes riscos são esses chamados de riscos estratégicos. Esses riscos podem ser positivos ou negativos, dependendo da consequência do risco no objetivo. Se a consequência for positiva, é uma oportunidade. Se for negativo, obviamente é uma ameaça. E os riscos operacionais? Como se relacionam com o risco estratégico? Vamos pela lógica. Cada objetivo estratégico, para ser alcançado, precisa ou possui um conjunto de objetivos operacionais que precisam ser alcançados. Existem relacionamentos entre esses dois tipos de objetivos. Além disso, no nível estratégico, existem também ações estratégicas para o alcance dos objetivos estratégicos. Resumindo, um objetivo estratégico possui ações estratégicas ou projetos estratégicos para garantir o seu alcance. Mas também pode depender do alcance de alguns objetivos operacionais. E eu vou te explicar por quê. Imagine, por exemplo, que um hospital tem o seguinte objetivo estratégico: garantir serviços 24/7. Um exemplo de risco estratégico a esse objetivo seria a indisponibilidade de sistemas de TI críticos, porque impacta nesse objetivo estratégico. Para isso, existe uma ação ou projeto estratégico de implantar um processo de continuidade de negócio, de gestão de continuidade de negócio, ou seja, um controle que reduz a consequência nesse risco. Este projeto estratégico, por padrão, é liderado por algum membro do nível de governança, mas normalmente envolve áreas do nível de gestão também. Este mesmo hospital deve ter uma área de segurança cibernética também, no nível de gestão, que possui objetivos operacionais, como, por exemplo, garantir disponibilidade de sistemas críticos. Este objetivo operacional tem um risco que o afeta e a gente conhece muito bem ele: ataque ou ação de ransomware. E aqui eu trago a nova ideia. Um risco operacional, com certeza, é uma das possíveis fontes ou causas do risco estratégico mencionado. Este mapeamento é muito claro para mim e creio que seja para vocês também. Vou descrever o risco estratégico.
devido ao ataque e ação de ransomware, que é uma causa, a indisponibilidade de sistemas críticos, que é o evento, poderá afetar a garantia de serviços 24/7, que é a consequência no seu objetivo estratégico. Pensem, quem é o dono desse risco? Escreva aí nos comentários. É a governança ou é a gestão? Agora eu vou descrever o risco operacional. Devido à inexistência de controles contra malware, que é uma causa, um ataque, uma ação de ransomware, que é um evento, poderá afetar a disponibilidade de sistemas críticos, que é a consequência. O dono do risco estratégico, já fazendo um spoiler, é o responsável pelos controles de continuidade de negócio. E o dono do risco operacional é responsável pelos controles contra malware. Para cada risco, podem existir controles que atuam na redução da probabilidade das causas ou fontes, são controles preventivos, outro na redução do impacto ou consequências, que são controles corretivos. Como o risco estratégico possui como uma das fontes um risco operacional e os controles preventivos aplicados nesse risco operacional reduzem as suas causas, os controles aplicados no risco operacional reduzem também as fontes que vão ser propagadas para o risco estratégico associado. Quem pode organizar muito bem essa relação é a segunda linha do modelo de 3 linhas de gestão do IA. A segunda linha é a gestão de riscos e controles internos, que faz a organização dessa matriz de riscos das empresas. Eu vou deixar na descrição o link para acessar esse conceito de 3 linhas de gestão do IA. Acessa lá. Como conclusão, e eu falei que o vídeo ia ser rápido, este conceito se deve ao entendimento que, por decorrência da relação entre objetivos estratégicos e operacionais, um risco em um objetivo operacional irá afetar um ou mais riscos estratégicos. É meio óbvio. Obviamente que os controles aplicados nos riscos operacionais reduzem também a sua probabilidade quando considerados fontes para os riscos estratégicos associados, formando o que a gente chama de reação em cadeia, de causas e consequências, inclusive entre níveis estratégico e operacional. Em cada nível hierárquico de risco, existe um responsável pelo risco e controles associados. É o que a gente chama dos famosos risk owners que atuam nos riscos. Espero que todos tenham entendido o conceito e tentem aplicá-los nas suas empresas, pois é bem inovador. Escrevam nos comentários se já conheciam esse conceito e se possuem alguma dúvida em como fazer. Eu vou deixar algumas informações extras e outros links para download na descrição do vídeo. Já deixa seu like aqui embaixo, comente se tiver alguma dúvida ou se já usou este método alguma vez. E se inscreva se ainda não é inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Até a próxima!